Olá, mais uma vez vamos aí com a matemática falar um pouco sobre os sólidos, né? A geometria espacial. Então começando aí pelos sólidos de forma mais simples, né? As formas mais comuns que nós temos no dia a dia, né? Basta a gente pensar tanto no cubo quanto no paralelepípedo, que são formatos muito comuns, né? E obviamente eles têm muita coisa em comum, que é o que a gente precisa saber, que é a terceira dimensão, que relaciona e nos dá a noção desses corpos, o que a gente chama às vezes de profundidade, enfim, né? Ter essa visão. Então, se a gente pensar aqui num paralelepípedo reto, retângulo, então a gente pode pensar nesse paralelepípedo reto, retângulo, com todas as faces iguais, que aí ele recebe o nome de cubo ou hexaedro, né? O nome matemático, na verdade, mais conhecido é o hexaedro regular. Ele possui 6 faces e 6 faces iguais. São os nossos dados lá, né? De 6 faces. O que nós ocidentais estamos acostumados. Hoje falar de dado é complicado, porque tem um monte de tipo de dado por aí, né? Mas os ocidentais é o formato de um cubo, a ideia do cubo mágico, enfim, né? Então, se a gente pensar aqui como um cubo, um hexaedro, né? Então, vamos pensar aqui no hexaedro, que faz parte dos poliedros de Platão também, né? O hexaedro regular. Então, o hexaedro regular, o famoso cubo, né? O hexaedro regular tem faces iguais, né? Perceba aí, né? Então, nós temos hexa de 6, nós temos 6 quadrados. 6 quadrados. 6 quadrados. Quadrado é um polígono de lados iguais, ângulos iguais. Então temos aqui sempre, né, ângulos retos. E temos esse formato de dimensão. Então, vamos fazer a formatação da nossa mente para isso. Se são 6 quadrados, cada quadrado tem como lado esse A, que no hexaedro a gente chama de aresta. Não no hexaedro, na verdade nos sólidos de uma forma mais geral, né? Então os sólidos eu tenho aresta, eu tenho faces, né? Lados está relacionado a polígonos. Os poliedros, a gente comenta a ideia de aresta. Então, cada quadrado ele tem como lado A, então a área dele é A ao quadrado. Se no hexaedro eu tenho 6, aí fica fácil a gente pensar, né? Então a área total de um hexaedro é exatamente 6A quadrado. Acompanhou meu raciocínio? Cada aresta é A, ou seja, quadrados de lado A. Cada quadrado, então, tem face, né? Essa face é uma face cuja área é A quadrado. Se eu tenho 6 faces, então a área total do hexaedro 6A quadrado, né? Então 6 quadrados, 6A quadrado. É o que a gente chama de área total, ok? A ideia de volume está relacionado à suposta terceira dimensão que a gente comenta, né? Quer dizer, uma coisa para ter volume, ele tem que ter comprimento, largura e profundidade, né? Vamos pensar numa sala, né? Se você está numa sala aí de paredes retangulares, né? Então eu posso pensar num formato de um paralelepípedo, ou se as paredes forem iguais, então tem o formato de um hexaedro, né? Então, para eu saber o volume dessa sala, basta eu pensar numa dimensão de comprimento, numa dimensão de largura, numa dimensão de profundidade, de altura, né? O termo profundidade eu posso pensar na ideia da altura da sala, ou se eu pensar na ideia de uma piscina, a profundidade da piscina, né? E às vezes quando você vai comprar algum móvel eletrodoméstico, por exemplo, um fogão, um guarda-roupa, nas descrições desse objeto, se você for comprar ou por folheto ou internet, alguma coisa, ele comenta comprimento, largura e profundidade, né? Se eu penso num guarda-roupa, a profundidade é o tanto que minha roupa consegue entrar para dentro do guarda-roupa. É a ideia de colocar uma roupa em pé, né? Uma camisa, um vestido, uma calça, enfim, tem a profundidade do guarda-roupa, a terceira dimensão, ok? Então a ideia de volume está relacionada a isso, né?
eu tenho um comprimento, eu tenho uma largura, vamos usar as letras assim, ó. Esse A, né? Um comprimento, uma largura B e uma profundidade C. É claro que no caso que eu estou mostrando no hexaedro, tanto B quanto C são exatamente iguais a A, porque eu estou supondo o hexaedro, né? Se as arestas, se eu pensar nesse formato como um paralelepípedo, comprimento, largura, profundidade. Pensando no cubo, então, o cubo, as arestas são todas iguais, então o comprimento, a largura e a profundidade, nós temos então A, volume A vezes A, que isso nos remete ao cubo. Então, é simples a gente diferenciar essas duas figuras que vão nos proporcionar também a ideia dos prismas, né? Se a gente pensar num cubo como um prisma de arestas iguais, isso pode ser dito sem problema nenhum, né? Mas vamos caminhar aqui para o desenho do paralelepípedo para a gente fazer essa comparação. No paralelepípedo eu tenho paredes retangulares, obviamente, né? Por isso que a gente fez a semelhança ali com o cubo, só que supondo então arestas diferentes, né? Então eu tenho aqui um comprimento, uma largura e uma profundidade, mas perceba que todas as paredes são retangulares, né? Então tem na terceira dimensão, que a gente usa o tracejado assim, a profundidade que a gente não consegue percebê-la de forma exata, então a gente usa um tracejado só para representar. Então o volume aqui do paralelepípedo é comprimento, largura, profundidade, né? Então são ideias bem semelhantes, né? Bem semelhantes a gente perceber isso. E aí a gente havia dito que no cubo, se as paredes são todas quadradas, né? As faces são quadradas, então a área total 6 é quadrada. No caso do paralelepípedo, perceba comigo, ó. Vem comigo, ó. Esse retângulo, ele tem dimensões A, C. Base e altura, né? Se a gente pensar no retângulo. Olha esse retângulo aqui do lado, ó. B, C. Então, pensa comigo. De novo, ó. Esse AC está aqui de frente e lá no fundo, ó. Ó, essa dimensão é AC. Esse na lateral, BC, também está nessa lateral, BC. Agora pensa nisso aqui como se fosse um teto, ó. Aqui eu tenho essa distância, essa dimensão, essa aresta vale A e essa vale B. E esse, eu estou chamando de teto aqui, essa parte de cima é a mesma parte de baixo lá, ó. A por B. Então o que eu quero dizer com isso? No paralelepípedo, cada parede, ou as paredes, ou as faces paralelas são iguais. Por isso o nome. Por isso a figura chama-se paralelepípedo, né? Faces paralelas, iguais. Então, fica fácil a gente pensar assim na construção da área total. Então, o que seria a área total? Duas faces A por B, mais duas faces B por C, ó, mais duas faces ABBC, AC. Só faltou AC aqui, AC, ó. AC, essa de frente, ó, A por C. Então, duas AC. Beleza? Então, tenho 2AB, 2BC, 2AC. A gente pode colocar esse 2 que é comum em evidência. Então, a área total de um paralelepípedo nada mais é que AB mais AC mais BC. Sempre multiplicado por 2. Por quê? Duas faces paralelas iguais. Essa parede aqui do fundo é igual à da minha frente. A parede da minha direita é igual à parede da minha esquerda. E o chão, né, que a gente às vezes chama de base, é igual ao teto. Sacou? Isso muito usado nas ideias de salas em forma de paralelepípedo, né? Ou piscinas no formato retangular, nada mais é que um paralelepípedo. Ok? Então são figuras básicas. Perceba ainda que se a gente ainda insistir aqui na figura do paralelepípedo e chamar isso aqui de base, um exemplo, né?
Se eu chamar isso de base, eu tenho como se fosse o chão aqui da sala, onde a gente está, eu tenho aqui o teto, então eles são iguais, ó. Então quando eu tenho duas faces iguais paralelas, isso me dá a característica de um poliedro conhecido como prisma, né? Então eu poderia chamar esse cara de prisma retangular. A base é um retângulo, então ele é um prisma retangular. Então, no caso do volume, se eu então, né? Eu falei então 78 vezes. Então se liga, ó. Se essa base é um retângulo AB, se eu pegar a área dessa base e multiplicar pela altura dessa sala aqui, desse paralelepípedo, ó, eu posso escrever também que o volume é a área da base, ó, A vezes B, vezes a altura da nossa caixa de formato paralelepípedo, da nossa sala, ABC. Perceba que é a mesma coisa que eu acabei de escrever. Eles falam, então por que você está escrevendo de novo? Para te mostrar que o paralelepípedo, o volume, é o produto das 3 dimensões. ABC, comprimento, largura, altura. E nos prismas, basta eu pegar o que eu estou chamando de base, então o volume, você calcula a área da base e multiplica pela altura do prisma. Ah, posso fazer isso no paralelepípedo? Estou te mostrando que o paralelepípedo também pode ser chamado de prisma. Basta eu analisar que eu tenho 2 bases paralelas, né? Ou a gente pode desenhar outros prismas para você pensar. Vamos pensar num quadradinho. Ó, pensa num quadradinho. Aí eu junto para lá, ó. Aí eu tenho outro quadradinho aqui, ó. Isso é um prisma de base quadrada, ó. Entende? Olha lá. Aí eu estou denominando como base esse quadrado, né? E aqui, essa aresta aqui, é o que eu estou chamando de altura, ó. É uma aresta que intercepta as 2 bases no seu formato de base paralela uma com a outra. Então eu tenho uma base paralela com a outra, e essa dimensão que eu chamo de altura que liga as duas no sentido perpendicular, ó. Perceba que aqui tem um ângulo reto, ó, né? Então o que é o volume de um prisma? A área da base vezes a altura. Ah, mas e se o prisma for triangular? Beleza, olha o teto das casinhas lá, né? Aquele formato bem conhecido que a gente tem, ó. Parece ali como se fosse um teto usado a tesoura ali, né? Quando a gente usa o princípio de tesoura nas construções, ó. Então, volume, a área da base vezes a altura. Ah, mas é tão legal, professor. Claro, é prisma. O que vai mudar essa ideia da área da base? Se aqui é um quadrado, então a área da base vai ser a área de um quadrado. Se aqui é um triângulo, essa base vai ser a área de um triângulo. Certo? Então tem essas diferenças, né? Então o prisma pode ser denominado de acordo com sua base. Prisma triangular, a base é um triângulo. Prisma quadrangular, a base é um quadrilátero, que pode ser um quadrado. Prisma pentagonal, a base é um pentágono. Hexagonal, a base é um hexágono. E assim vai, né? Se a gente pensar no formato simples que a gente vê no dia a dia e muito utilizado, a caixa de uma pizza, quando ela, né, a gente faz o princípio, você compra a pizza lá em forma de entrega, né, vem na sua casa. Então ela tem um formato daquela caixa, aquela caixa tem 8 arestas, né? Mas você percebe que ela tem uma altura para caber a pizza dentro, né? Então aquilo é um prisma de base octogonal, onde o polígono da base é um polígono de 8 lados. Então é um prisma, certo? Então dá para a gente calcular volume, área, de forma geral, né? E se a gente pensar nesses prismas mais comuns, né, ele me dá essa noção também, no sentido das formas geométricas que está relacionado a isso, né? Por exemplo, se eu planificar um prisma triangular, nada mais é que a gente pensar em retângulos, né? Em retângulos, e ele tem algo assim, ó, por exemplo, né? Então, eu posso pensar aqui, ó, aí eu faço a dobradura aqui dessa face, aquela outra face, e formo aqui uma caixinha de base triangular, que é essa figura aqui, planificada.
A vantagem de visualizar a planificação é pensar em área, para você não ficar vinculado à fórmula, né? Olha lá, se eu tenho um prisma triangular, qual que é a área? 2 triângulos, 3 retângulos, né? Se eu penso nesse cara planificado, eu tenho 4 retângulos, né? 4 retângulos e 2 quadrados, né? Então, ó, tem um quadrado aqui, por exemplo, outro aqui, ó. Então, qual que é a área total disso? Um quadrado mais um quadrado, 4 retângulos. Então, a área do prisma é de acordo com o polígono da base. Se a base é um triângulo, eu vou ter 3 retângulos. Se a base é um quadrado, eu tenho 4 retângulos. Se a base é pentagonal, 5 retângulos, e assim vai. Então, dessa forma, eu consigo construir a área total dos prismas, né? A área total dos prismas. Que ela pode ser vinculada exatamente dessa forma, né? Sempre eu tenho 2 bases iguais, e o que me resta a gente chama de área lateral. Então, a área total são 2 áreas de base mais a área lateral. Ah, mas o que muda nessa área lateral? A área lateral, então, é um número n de retângulos, né? Número n de retângulos, vezes uma aresta da base, vezes a altura aqui, se a gente chamar de A, né? Então, NAH, se a gente denominar por esses termos, fica tranquilo a gente perceber assim, ok? Então, tá aí um formato básico da gente pensar em cubos, paralelepípedos e prismas. Depois a gente vem com os corpos redondos. Abraço.